Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Nagem Talk, o programa de empreendedorismo para você que está nos assistindo na internet, que sonha em empreender ou que empreende. Aqui eu trago pessoas para falar um pouco dos seus amores, das suas dores, do empreendedorismo e de coisas boas também. Hoje nós estamos comemorando uma data que eu amo tanto, gente, que é o Natal. E para comemorar essa data, que muitos comerciantes começaram a ralar o mês de novembro inteiro, outubro inteiro, dezembro para poder vender. E eu sei, porque eu sou comerciante, é tão bom quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos quando é uma data tão especial. Gente, eu amo o Natal. Olha aqui a nossa mesa, maravilhosa. Tá dando para mostrar? O pessoal está mostrando aqui para a gente. Olha que bonitinho que eles fizeram. Foi bem bacana. Foi tudo pensado em você, para você e para um super... Olha, convidado que eu estou até nervosa, gente. Ele é uma estrela. Ele é uma pessoa sensacional. Eu não sabia, mas ele nasceu em São Paulo. Ele é paulista, mas ele se considera um homem de Atibaia. O nosso tenor, Paulo Paulilo. Muito obrigada pelo convite, Paulo. Obrigado a vocês. Eu que agradeço, Tati, pelo convite. Estar aqui com vocês é um prazer, uma data especial, né, como essa. Falar um pouco, né, sobre tudo. Eu acho que, né, porque no meu caso a música, né, tem a ver com muita coisa, como você falou, com sentimento, com realização, alguns tombos também que a gente toma, né. Então é um prazer estar aqui e contar um pouco da minha trajetória. Sua história, isso, né? O mulherio está falando que você é um homem galanteador, um homem bonito, um tenor. E você é casado, é solteiro? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Eu sou solteiro, né? Já sei que estou com 38 anos, né? Mas ainda solteiro. E espero um dia, claro, né, poder ter uma família, é um sonho para mim também. E essa vida é meio corrida também, né? A gente está sempre viajando muito, e então também acho que é um pouco complicado às vezes, né? Você começou, Paulo, falando que a sua vida é bem corrida, que você sonha em casar, mas que hoje você tem alguns projetos, né? Algumas coisas que você estudou em São Paulo. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo como começou a carreira do Paulo. Então, na verdade, desde a infância, né, eu comecei cantando, imitando o Bocelli, sempre conto essa história. Eu devia ter uns 9, 10 anos, mais ou menos, quando minha mãe comprou o CD do Andrea Bocelli, o Romanza, né, que é o mais famoso, o primeiro dele, que tem os clássicos, Conte Partirò, Vivo per Lei, Caruso e tantos outros. E aí eu imitava, brincando. Eu jogava tênis, inclusive, e no tênis eu brincava, né, tinha lá um amigo, chamava Gustavo, Gustavão! Fazia uma coisa do tipo, né? Brincando, mas era magrinho, pequenininho, então era engraçado para as pessoas né, ver uma criança fazer isso. Minha avó já era impostada, né? Então eu não tive a mudança vocal que geralmente os meninos têm. Impostada, o que é? Quando você tem uma voz boa para cantar? Não, a impostação, na verdade, é esse vibrato, né? A minha voz natural, hoje já virou minha natural, mas é quando você imposta, por exemplo, quando eu falo... Se eu falar assim, eu estou impostando, né? Então, no canto também é mais ou menos isso. Por exemplo, eu podia fazer mas eu falo isso é uma impostação vocal que qualquer um pode aprender, né? Que faça aula de canto, que queira ir para esse lado lírico, vamos dizer assim, erudito. Isso. É a impostação que você precisa desse vibrato, né? Fica esse vibrato na voz. E eu já tinha isso imitando. Eu aprendi sozinho imitando mesmo, por imitação. Acho que muitos aprendem assim. Aí, claro que você tem que estudar, né? Aí, como não tem ninguém músico na família, ficou aquela coisa. Eu cantava, imitava, brincando, né? Eu também não sabia nada.
E aí, quando um professor de tênis, o pai de um professor comentou com meu pai, eu tinha uns 12 anos, comentou que, pô, você já citou seu filho, eu acho que ele tem uma voz diferente. E aí meu pai falou, ele fica gritando lá no quarto, lá, né, assim, meu pai, que é engenheiro, nem pensou que era uma coisa, que podia ser uma coisa mais séria, né, E aí o cara falou, não, eu acho que você devia levar ele para um coral, ou alguém para escutar ele, porque eu acho que ele gosta, eu acho que ele tem uma voz diferente. E aí meu pai acho que abriu o olho e tal, me levou, na época no coral da USF ali, mas como eu tinha 12 anos, eu não podia cantar em coral adulto, nada. Então eu fiquei parado até uns 14, mais ou menos, e aí com 14 anos comecei a aula de canto, e aí não parei mais. Aí com 16, eu já fui para vários professores de São Paulo que eram do municipal, que davam aula para cantores líricos, né, do municipal. Meu último maestro que faleceu, aqui em São Paulo, era o Benito Maresca, que era filho de italiano, um grandíssimo tenor. Você teve aula com ele, inclusive, né? Eu tive aula com ele durante uns 3 anos, né, antes na época da faculdade. Aí eu entrei na faculdade de música, fiz canto erudito, bacharelado, fiz a Escola Municipal de Música de São Paulo também, e aí depois eu fui para a Itália, logo que eu acabei, né? Com quantos anos você foi para a Itália? Tinha acabado de fazer 21, né? Eu entrei com 17 na faculdade, são 4 anos, tinha acabado de fazer 21, aí eu fui, mas eu fui com aquela coisa, meu pai mesmo falou, vai sem obrigação de nada, porque tinha um teste, uma audição com uma grande soprano, que já também falecida, que era amiga do Pavarotti, que chama Mirella Freni, e eu sabia da audição, né, porque era uma audição famosa, e aí eu vi na internet e falei, vou tentar. Aí meu pai, vai lá, se você não passar, você conhece a Itália, que você tanto gosta, tanto quer conhecer, né, família italiana e tal. E aí eu fui, sem responsabilidade, porque eu sou um cara bem ansioso, bem nervoso, mas dessa vez, como eu cheguei lá, tinha gente falando japonês, francês, italiano, eu falava muito pouco italiano só, que eu estava aprendendo. Então eu falei, estou no mundo russo, tudo. Eu falei, certeza que eu não tenho chance aqui. Pensei mesmo na hora, né? Só que por um lado foi bom, porque saiu aquela responsabilidade, aí eu cantei bem, e era por ordem alfabética, então foi um dos últimos. Aí depois ainda fui dar uma passeada, ver os castelos, para dar uma relaxada. Eu não gosto de ficar escutando os outros cantar. Assim, você não gosta? Não, quando é audição, quando é competição, assim, não, porque, né, às vezes você vê um cara muito bom e fala, não, melhor não... E você até hoje, você participa de competições ou não? Não, eu parei, assim, em 2019 eu fiz as últimas na Itália, lá que eu até ganhei prêmios, né, tenho alguns prêmios. E aí depois, 2020, você começa a entrar vamos dizer assim, no meio, no circuito, né? Aí às vezes muitas vezes você não precisa de audição, mas tem vezes que você precisa, né? Então, quando já te conhecem, ou o empresário, ou um diretor de teatro já te conhece, é mais fácil, às vezes você consegue entrar sem audição. Mas tem algumas coisas que Agora, a audição é diferente do concurso, né? E que é essa última que você estava contando, que eu acabei te interrompendo, você fez sem pretensão de entrar? Não, eu tinha um sonho, mas na minha cabeça era muito longínquo, assim. Eu achava que aquela coisa, se eu entrar, não passava na minha cabeça de forma alguma que eu tivesse chance de entrar. Era a primeira vez fora do Brasil, não tinha ido para lugar nenhum. Então, assim, quando eu cheguei lá e vi tudo aquilo, tudo diferente, um monte de gente falando línguas diferentes, pessoas mais velhas que eu, porque 21 anos é um bebê na ópera, assim, é muito novo mesmo. Por mais que aqui no Brasil eu já tivesse feito bastante coisa assim, aqui no Brasil realmente tudo que eu fazia eu passava, porque para a idade eu estava bem avançado mesmo, porque minha avó já estava muito formada, já tinha começado muito, muito cedo, então, graças a Deus, só que lá fora eu não achei que fosse assim, e acabou dando certo. Quando eu cheguei na escola, estavam fechando, inclusive, porque eu fui, como eu falei, dar uma passeada. Quando eu voltei, quem é o Paulilo? Aí me chamaram, né, vem aqui e tal, você foi escolhido para o grupo dos jovens. Tinha um grupo dos jovens e dos mais velhos, mais avançados. E aí eu fiquei, nossa, eu não dormi, né, foi aquela coisa... Né, você não imaginava, né? Não, foi uma coisa assim, muito surpreendente, um sonho. E quanto tempo você ficou na Europa depois que você passou? Então, no total, 12 anos, né, eu fiquei 5 anos na Itália, somando tudo, né, porque eu fiquei 2 anos na Itália, em Bolonha, também passei na escola de ópera do Teatro de Bolonha, ganhei uma bolsa. Aí eu cantava, estudava e trabalhava no teatro, cantava e estudava. E aí, depois disso, eu consegui um empresário italiano que falou, Paulo, a Itália não está muito legal, crise, 2010, não sei o quê, vamos tentar na Alemanha.
Aí eu fui para Hamburgo, na Alemanha, fiz um teste, Teatro de Hamburgo, também passei na Ópera Estúdio, fiquei 2 anos lá também. Então, assim, na Alemanha eu fiquei 7. Depois fui solista de um teatro por 5 anos, de Kassel, aí depois voltei para a Itália, porque a Itália, assim, eu sou suspeito para falar da Itália, porque eu gosto muito da Itália, da língua, tudo, a cultura. E a Alemanha é muito boa para o trabalho, mas, assim, é um pouco diferente. O clima, as pessoas, né, a cultura. E eu sou um cara mais intenso, então, eu realmente me adaptei muito melhor na Itália. Então, eu voltei. Foi uma época da minha vida que eu meio que recomecei em 2018. Como eu falei, eu saí da Itália, larguei o emprego que eu tinha e fui para a Itália de novo. Aí sim, fazer tudo de novo, as audições, competições, concursos, né? Paulo, você acredita que, assim, porque é diferente, né? Eu nunca entrevistei, eu não imaginava que eu ia entrevistar um tenor na minha vida. E você é muito conhecido, tanto na Europa quanto no Brasil. Você voltou para o Brasil. E você acredita que isso não é tão divulgado como a música popular brasileira ainda? Você encontra como algum dia alguém te encontrou que esteve, falou assim, esse menino é bom, ele pode ser um tenor, ele pode trabalhar numa ópera, porque as pessoas não são, o brasileiro em si, ele não tem, eu acho que tem muita gente como você, um Paulo na vida, que é tão bom quanto, e que talvez onde as pessoas podem encontrar esse tipo de... Porque você é uma estrela, né? Obrigado. Não me considero uma estrela, mas assim, eu entendi o que você falou. Eu acho que é muito difícil aqui no Brasil, muito difícil e cada vez mais, está ficando cada vez mais, né? Porque o mercado está cada vez, que nem foi na época desse meu professor, né, que tinha idade para ser meu avô, ainda tinham mais opções, porque tinha mais coisa em teatro, as pessoas ouviam, querendo ou não, tinham na rádio alguma coisa, né? Até a música popular brasileira você escuta muito pouco, né? Tom Jobim, por aí vai, não se escuta mais. Então, não é só da parte clássica, erudita, que é quase zero, né? Infelizmente. O Brasil tem todas as possibilidades para ter, porque tem condição financeira, assim, não só através de leis, mas tem também os teatros... Tem os teatros municipais, o Municipal de São Paulo, que é maravilhoso. Exato, tem o de Manaus que eu cantei, que é um dos teatros mais lindos que eu já vi, Belém também, Rio de Janeiro, tem vários, e mesmo no interior aqui de São Paulo, tem Ribeirão Preto, que é um teatro lindo de ópera, Jundiaí aqui tem o Politeama, tem várias, só que assim, as pessoas também não têm acesso, é o que você falou. A dificuldade, tem muita gente boa, e muita gente que é o que você falou, que às vezes, eu tenho certeza, com dom, e que estão escondidos, né? Porque não tem muito como... É difícil. Eu acho que com a internet você consegue, como a gente está falando aqui, né? Até obrigado pela oportunidade de divulgar, né? A divulgação é muito importante para a gente, que a gente estava falando antes, né? Que falta muito isso e através a internet ajuda nisso, porque até os desconhecidos eles conseguem. Eles acabam ficando conhecidos, e quando você tem um dom como o seu de ser um tenor, de estudar, de conseguir, você conseguiu se apresentar em vários palcos da Europa, aqui no Brasil também, isso dá uma oportunidade. Eu acho que a internet ela fez com que isso acontecesse, porque eu acho que quando você começou lá atrás, talvez não tivesse tanto jeito, né? Porque como que as pessoas vão saber quem é um tenor, como que faz, como que eu vou atrás? Porque é difícil, né? Não é uma coisa tão divulgada. Não é, é bem difícil. E a internet, assim, que tem um ponto, os prós e os contras, né? Porque tem muita gente que também, o que acontece, né? Pode gravar num estúdio a voz, o que já era feito antes. Mas, assim, hoje a internet também... Tem muita gente que eu particularmente não acho boa, assim, com muito talento, mas que tem um marketing fantástico. E eu acho que o marketing hoje, que a gente até estava falando antes, que não tem o material, tem gente que às vezes não tem um talento de muita gente, mas tem condição financeira ou boa de fazer um marketing muito bom, e isso é o que vende muito hoje, né? Mais às vezes do que o próprio talento. O talento eu acho que ele fica muito hoje em dia segundo, terceiro plano, pelas coisas que eu vejo, né? Então, assim, a internet é boa porque dá oportunidade, mas às vezes também pode deixar alguns talentos escondidos, né? Então, tudo tem um lado. Na época que eu comecei, estava começando o Skype, né? Então,
Porque eu lembro que eu estava na Itália, eu tinha dificuldade, não tinha Wi-Fi, né? Era um lugar ou outro. Então eu tinha dificuldade de falar com meus pais e tal, né? Então era outra coisa, você tinha realmente que fazer um teste, né? Ou mandar um material que era um CD, uma coisa do tipo, mas a pessoa queria te ver pessoalmente, porque não sabia exatamente se você era aquilo que estava no CD, se não, né? Então tinha mais essa coisa do contato, o tete a tete, né, que falam, né? Então que eu acho mais real também muitas vezes, né? Você precisa. Então acho que tem os dois lados assim. Só que como você falou, realmente esse mundo do lírico, dos tenores, é muito difícil, porque mesmo na Europa é difícil. Está caindo bastante lá também o acesso a esse tipo de música, né? Mas tem muito mais oportunidades. Uma cidade como Atibaia, por exemplo, na Alemanha, tem um teatro que funciona regularmente com balé, com musicais, com ópera, com jazz. Então, assim, tem o Dia das Crianças, que as crianças têm direito a entrar no teatro de graça. Então, tem vários programas que é o incentivo à cultura, né? Exato. A criança fala, não, eu vou ser um cantor lírico, eu vou... porque você tem isso, né? A Europa já tem isso. E o brasileiro, eu acho que está começando... Acho que Atibaia, eu vivo em Atibaia, crio minha filha há 12 anos aqui, e o incentivo dele é muito bom, porque quando você vai nos próprios teatros, às vezes tem peças legais que você não paga muito. Bragança, onde você se apresentou também. Eu acho que o que falta, na verdade, aqui na região mesmo, que é uma região rica, né? Estamos em São Paulo e realmente tem, graças a Deus, as cidades todas ao redor, Campinas, eu cantei muito lá, Limeira, Americana, Ribeirão Preto, Indaiatuba, tem muitas cidades boas. E o que falta, às vezes, é a divulgação. O que eu, às vezes, percebo que, às vezes, falta um pouquinho, é um pouco mais de divulgação, de saber que teve... Muita gente vê aquele candlelight, que é o negócio das velas, sempre me perguntam, pô, legal isso? É uma coisa que, às vezes, falta, aí passou, foi... Você vê, o show do Bocelli, ele não precisa de divulgação. Não, né? E já esgotou. Você vai, né? Sim. Eu sou louca para ir. Meu Deus do céu, você vai cantar com ele ou não? Não. Você já foi convidado para cantar em algum palco com um outro tenor? Você pode contar para gente? Claro, eu já conheci muitos, né? Conheci o José Carreiras, que é um dos 3 tenores, né? Um dos mais famosos, né? Que o único falecido é o Pavarotti, né? Sim. Eu conheci o Carreiras, né? Que é um dos meus ídolos, e conversei com ele, inclusive, quando ele veio para Curitiba, isso em 2006, fazer um concerto por conta do Hospital do Câncer, que ele teve leucemia e ele ajuda a ter uma fundação, e lá também tem, então ele veio em prol disso, e aí eu consegui conversar com ele, né? Na época eu era muito novo, e ele me deu algumas dicas, né? Eu tinha 19 anos, e depois na Europa eu conheci vários, eu cantei com vários que não têm a mesma mídia que os 3 tenores têm, né? Tiveram, mas que são do nível, assim, desse nível, né? E uma das coisas mais legais para mim foi que eu cantei na casa da Montserrat Caballé, que é aquela que fez tem um disco com o Freddie Mercury, Barcelona, chama, que ela... How Can I Go On, que cantava com ele, que ele fez inclusive para ela. Eu tive essa oportunidade de, em Barcelona, no apartamento dela, que legal, cantar para ela. Porque a sobrinha dela me viu cantando nos teatros na Europa, me convidou, claro, falou assim, se eu poderia cantar para o pai dela, que é irmão da falecida Montserrat, em 2018, porque ele era o empresário dela, então tinha que passar pelo pai antes, pelo irmão dela antes, para depois, se ele aprovasse, poder cantar para ela. E você foi aprovado? Aí eu cantei para ele, né, em Barcelona, no apartamento dele, e aí ele, logo que eu acabei de cantar, me deu algumas dicas também, claro, aí ele pegou e falou, olha, ligou para a irmã, né, para Montserrat, ali, na minha frente, eu lembrava eu pequeno, com minha mãe com o disco, que tinha disco do vinil disso, eu falei, não é possível que tá falando com ela do meu lado, assim, né, e combinou se eu podia ir no dia seguinte cantar para ela. E aí eu fui no dia seguinte e cantei, fiz uma audição, cantei duas músicas, 2 áreas, e logo depois ela me deu uma aula também, me ajudou, várias coisas assim,
vamos dizer assim, técnicas, né? Sim. Que aí ela me ajudou com respiração e outras coisas mais, que a gente fala muito de apoio diafragmático, as costelas que tem que abrir, muitas coisas do tipo. Aí é coisas técnicas que talvez sejam um pouco difícil. Mas foi muito legal, né? Você conseguir. E você também, trabalhou, aliás, você se apresentou com o Henrique no Faustão e com o Murilo. Eu vi o seu vídeo, eu achei o máximo. No Faustão, na época que ele estava na Band, né? Isso, foi um dos últimos programas dele. Depois ele teve um problema, né, no coração e tal. E a gente, né, o grupo chama Amazing Tenors. Foi criado pelo diretor Bruno Riso, da BRZ Produções. E teve essa ideia muito legal, achei que foi bem quando eu voltei na época da pandemia, em 2020. Lá para 2021, final de 2021, ele teve essa ideia de fazer uma coisa parecida com o Ivolo, com o Bocelli, uma coisa mais acessível ao público. Porque a ópera realmente ela sempre foi muito menos acessível, muito reduzido, e você vê o Bocelli, ele não é um cantor de ópera como pensam, ele é um tenor, mas ele é ele tem um estilo mais pop, chamam de crossover, tem uns nomes aí que eu não sou muito bom nisso, mas ele canta uma forma um pouco mais popular, não é como o Pavarotti, que era um tenor mesmo lírico. Então, ele teve essa ideia de ajuntar 3 vozes, né, que não tem nada a ver uma com a outra, diferente dos 3 tenores, né? Então, por exemplo, eu sou o tenor lírico, o outro é um tenor muito mais de musicais, ele canta musical, que é uma outra impostação, aquilo que eu estava falando de impostação, não usa a mesma, é diferente, né? E o outro que é uma voz um pouco mais barítono, que seria, até posso falar, as classificações vocais, claro, né? Só para o público entender, que todos nós temos uma classificação, não é só no canto. Não é igual, né? Lírico, não, tudo junto. Todo mundo tem. Você tem uma... não dá para eu te classificar assim, porque eu teria que te escutar mais cantando. Pela voz... É melhor você não escutar. Vamos entrevistar, porque não vai ser legal você escutar. Você vai falar, não é bom. Mas às vezes... Essa parte a gente pula. Mas então, das mulheres, dos homens, tem o baixo, né? Que é aquela voz mais grave, você escuta muito isso. O barítono, que é a voz central do homem, que geralmente é a mais comum, que as pessoas... A voz quase de fala. E o tenor, que é a voz mais aguda, né? Todo mundo sabe, por conta dos famosos, aí do Bocelli, Pavarotti, que são aquelas, né, uma voz mais fabricada, porque o homem não tem uma voz aguda como a mulher. Então, ele tem que chegar numas notas através de coisas técnicas. E de exercício, e de muita dedicação para você... É um atleta da voz, mais ou menos isso. Exatamente. Assim. Como você falou, né, que você gostava de jogar tênis, você gosta de jogar tênis ainda? Gosto. Você pratica esse esporte? Você sabe que para você fazer qualquer exercício que seja, você precisa muito de prática, né? E imagino que você já não teve que abdicar da sua vida para chegar onde você chegou. Isso é muito bacana. E é legal que você fale para as pessoas que não é fácil, né? A gente chega nos lugares, a pessoa fala, ele está ali, está cantando ali na Europa. Mas foi fácil ele chegar lá, não foi não, né, Paulo? Não, as pessoas pensam... bom, primeiro de tudo, tenho que agradecer, né, a Deus, que me deu, eu acredito, né, pelo menos... Tinha me dado o dom, porque foi do nada. Como eu falei, comecei com 9, 10 anos brincando, e a voz saiu. Em segundo lugar, também, eu tive a oportunidade, como a gente estava falando, muita gente não tem, e eu tive, minha família, graças a Deus, tinha a oportunidade de me dar né, me ajudar com bons estudos. Eu fui lá fora, meu pai que me ajudou até eu chegar lá, e conseguir a bolsa, tudo, mas meu pai que me ajudou, minha família, né, me ajudou, meus pais. Então, primeiramente, eu tive esse facilitador, e que eu tenho noção disso. Porque você teve uma família que acreditou em você, que sim, que buscou. Exatamente. Exatamente, isso faz a diferença. Faz a diferença total, o apoio familiar é muito importante, né? E também a questão, aí sim, o que você falou, aí tem as coisas como um atleta, você tem que praticar quase todo dia, você tem coisas que você tem que renunciar, muitas coisas também, que nem eu não fui um cara muito de... Balada? Isso, muito pouco. Já fui, mas muito pouco, primeiro quase sempre por conta da voz, porque antigamente eu podia fumar na balada, inclusive, né? Antigamente teve essa lei. Mas tudo isso prejudica, né? É péssimo.
para a voz, né? Eu nunca fumei, nunca bebi, eu bebo pouco, né? E você é o tipo de pessoa que quando você tem um concerto, por exemplo, você um dia antes você fica quietinho, você não mexe muito com a voz. Quais os cuidados que você toma? Então, eu já fui muito mais certinho, assim, principalmente quando até eu ir para a Europa e morar lá há muito tempo, eu era muito regrado com coisa assim eu durmo tarde, eu sou um pouco da questão da profissão, mas também minha, sou muito mais noturno. Então, eu durmo tarde, geralmente se eu não tenho ensaio, eu acordo mais tarde também, mas eu sempre tento dormir pelo menos 8 horas, né? E o sono é o principal para o canto, para mim, tá? Assim, para a voz tá legal, o sono ele tem que mais importante do que qualquer coisa assim de beber água, todas essas coisas que falam, comer maçã, isso aí é muito secundário perto para mim, porque cada organismo também, eu tenho vários amigos cantores ótimos que têm hábitos completamente diferentes e funciona também. Mas o que eu percebo é que o sono é o principal para recuperar a recuperação vocal. O que eu tento fazer dias antes da apresentação, um dia antes, 2 dias antes, o dia antes eu não gosto de testar a voz. Às vezes eu faço uma coisa, faço um negócio assim só para ver se não está sujo, se tem, porque é sujo que eu digo um catarro, né? A sujeira para mim o nosso vilão geralmente é o catarro, claro, a dor de garganta, mas né? Então assim eu faço geralmente uma coisa só, porque se eu ficar fazendo muito e achar alguma coisa com piano, eu digo no Vocalizes, que são os exercícios, e eu ver que não tem alguma coisa que não está legal, estou com dificuldade, alguma coisa, aí eu fico mal, já vou pensar, será que preciso tomar remédio? Será que... Então, eu prefiro Você prefere relaxar um pouquinho? Um dia antes eu prefiro fazer, se eu puder ir jogar meu tênis. Claro, que é difícil eu não falar. O certo seria não falar muito, né? Mas, se minha fono fala, meu otorrino, mas é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu preciso, acho que você já percebeu. Não, isso está ótimo, eu também gosto de falar. Quando você fala assim, eu preciso perguntar uma coisa que, assim, você é da música, você é do canto, você é um tenor, mas que tipo de música você escuta quando você não está escutando ópera? Então, na verdade, eu escutei muita ópera, gosto, mas hoje em dia eu não escuto quase nunca ópera. Eu escuto muito mais... eu adoro música italiana, músicas populares italianas mesmo, mas eu sou um cara que eu devia ter nascido assim, eu falo isso na década de 40, 50, porque eu gosto muito dessas músicas dessa época, os anos 50, 60, 70, até os anos 80, né? Eu nasci em 87, mas assim, até os anos 80, eu acho que música americana também, por exemplo, eu gosto adoro Queen, por exemplo, né? Queen é o máximo, eu adoro também. Freddie Mercury, a voz dele, tudo, as composições. Como eu falei, música italiana eu gosto muito das músicas, eu gosto mais de música romântica, assim, então, música brasileira também, eu gostava muito, gosto, Elis Regina, para mim, uma das maiores cantoras, talvez, brasileiras que teve, Tom Jobim, eu escuto muita coisa, jazz eu gosto bastante também, então, assim, eu sou bem eclético e eu não, como eu falei, raramente eu escuto, é estranho falar, mas raramente eu escuto ópera em casa, quase sempre. Eu vou tomar banho, eu preciso sempre de música. Então, eu ponho música para tomar banho, eu ponho música para dormir. Você gosta de show? Você gosta quando você está sem trabalhar, assim, que você está dando uma pausa? Eu vou em tal show, eu gosto de shows. Você curte isso ou você gosta mais de ficar quietinho em casa, lendo um bom livro, comendo uma boa macarronada como um italiano? O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Então, eu não tenho tanto hobby. Eu sou um cara que geralmente eu repito as mesmas coisas, assim, parece que eu tenho mais segurança. Até quando eu morava fora, eu gostava de ir no mesmo restaurante. Se eu gostasse daquele restaurante, eu quase não, assim, para mim é difícil mudar alguns hábitos. Então, eu amo tomar meu café, eu amo café. Então, assim, para mim é meio de lei. Todo dia eu tenho que parar para tomar um café, assim. Então, é uma coisa que me faz bem, por exemplo, não sei, ir em Atibaia, na Copenhague, na Cacau Show, um exemplo, eu gosto daquele rito de que seja meia hora, sentar, tomar meu café, ficar olhando para o nada, para a natureza, se possível, né? Que agora está mais difícil aqui em Atibaia, mas assim, para mim isso é muito importante, jogar um dos poucos, acho que o único esporte que eu me dei bem
foi o tênis, porque eu amo esporte, eu vejo, acompanho muito, isso é um dos meus hobbies, acompanhar esporte, sei muito de esporte, tenho meus, por exemplo, eu tenho o Senna como ídolo, assim, até de muitas coisas que eu segui na vida, muitas coisas motivacionais que eu via dele, padrão, claro que estou longe de ser alguém assim, mas muitas coisas da dedicação, muitas coisas que eu tive que ter, né, que tenho que ter, mas para chegar, e então eu acompanho muito esporte, mas o tênis foi o único que eu consegui. Futebol era péssimo, judô, quebrei o dedo, então assim, o tênis foi o único que eu consegui me virar e que eu até hoje pratico mesmo. E que você gosta, e você academia não deixa... eu vou, mas não é uma coisa que eu... mas você, assim, você se identificou com o tênis, como você se identificou com a ópera, como você é um cantor maravilhoso. Eu estou muito feliz de poder te entrevistar. Quais os seus projetos para 2026? Como que está a sua agenda? Tem algum projeto que você vai lançar? Você já gravou algum disco para lançar? Como que está o Paulo? Boa pergunta. Então, no Amazing Tenors, que é o grupo, eu nem sei se eu tinha falado o nome, que é o grupo desses três, né? Que eu faço parte. Do Henrique, do Murilo, né? E eu faço parte, tem toda uma equipe também, tem o Diego da produção, tem os técnicos, né, de som, de luz, né, o baterista que viaja sempre com a gente, tem uma equipe, e os músicos locais, que dependendo da cidade, que a gente faz pelo Brasil todo, né, aí vão os músicos locais, porque é com uma pequena orquestra que a gente faz os shows. Que são músicas mais populares, até não falei, né? Volare, clássicos aí da música Can't Help Fall in Love, e tantas outras. Mas, assim, além do grupo que eu tenho, que eu viajo muito com esse grupo, eu faço meus shows solos também. Então, eu já tenho alguns eventos privados, vamos dizer assim, que eu vou fazer ano que vem, né? Por exemplo, em Blumenau, tem um evento grande que chama Festa Itália, que ele ocorre em junho, mas eu vou cantar também em março e junho. É como se fosse uma Oktoberfest. Claro que a Oktoberfest é muito maior, mas é um evento italiano, no mesmo patamar, mas menor do que a Oktoberfest. Então eu vou cantar lá, vou ter vários concertos lá. Como eu falei, tem alguns eventos privados que aí são pessoas que me contratam para festas ou fechadas, né, coisas do tipo. Eu canto muito também no hotel em Campo Jordão, Toriba. Tem algumas coisas que eu mantenho, né? E eu estou com alguns planos, CD, como você falou, eu tenho um CD que é não meu, também do grupo, que também a gente gravou umas 16 músicas e 18 por aí. Eu espero que já nesse próximo ano estejam nas plataformas também, no Spotify, por aí vai, né? Porque hoje isso é super tudo importante. Isso, né? É super importante, as pessoas pedem muito, a gente já gravou, só está esperando. Nós já fizemos o trabalho, agora os técnicos que têm que alinhar e a produção colocar nas plataformas digitais aí. E eu também eu tenho um CD gravado com o canal Itálica, que eu até cantei no Museu de Imigração Italiana, que é muito legal também. Eu fiz com eles um CD de 20 canções italianas, mas foi só com piano. Então, ano que vem eu quero gravar pelo menos umas 10, 15 canções com orquestra. Isso é um projeto que eu tenho. Mas, talvez uma ou duas áreas de ópera, mas o resto, canções mais conhecidas do público mesmo. Porque não adianta, eu não tenho nada, é o que vende mesmo, é o que as pessoas gostam, que chega mais, nem fala de Bocelli, pronto, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é, Pavarotti, todo mundo sabe exato. Quem é. Então tem que ser um pouco nesse caminho. Mas, né? Uma coisa mais popular, vamos dizer assim. Mais popular, por exemplo, canções como Volare, né? Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Por exemplo, essa é uma canção, né? Assim, que todo mundo conhece. Gente do céu, olha, me arrepiou. Esse homem, ele olha que vozeirão. Obrigado. Mas aí é isso, essas canções, né, que são clássicas, todo mundo conhece. Qual é a mais pedida que você mais canta, assim, que você gosta, seu lado italiano? Você sabe que o meu marido, ele é italiano também, né? A minha filha também. E eles falam assim, eu gosto de comida italiana, o nosso sonho é ir para a Itália. Vocês não foram ainda? Não conseguimos ir para a Itália. E ele fala, eu quero ir para a Itália, porque ele acha muito legal, ele é italiano, família italiana. Ele vai amar.
É maravilhoso, assim, realmente bom, comida, como você falou, a gastronomia. Você cozinha bem ou não cozinha nada? Não cozinho quase nada. Você só gosta de comer no restaurante e cantar. Mas tá tudo bem, eu cada tenho que ser um... sincero, eu não posso... na Itália, eu engordei, na época que eu fui, eu era bem magrinho, eu engordei 8 quilos, porque... Mas também quem não engorda na Itália? E eu gosto de doce também, então também, Pelo assim, amor de no Deus, café da não manhã tem eles comem como. aquele croissant, tipo um croissant com Nutella, com pistache, cappuccino. E aí você comia tudo isso? Sempre, e aí tem o primeiro prato, né, que seria uma massa, né, nos restaurantes, e o segundo prato seria um peixe, uma carne, né, e aí depois ainda vinha a sobremesa, tiramisu, é difícil o café também lá. Maravilhoso. Nossa, Você maravilhoso. gosta de viajar? Sorvete, amo viajar. Agora em janeiro eu vou para a Europa, voltar, né, faz 5 anos a primeira vez que eu fico tanto tempo sem ir. E você vai fazer alguma turnê? Você vai fazer algum show? Tem algum show marcado? Não, eu quero ir mesmo para ver meus amigos de novo, rever meus amigos. Muito tempo que eu não vejo, fiz muitos amigos lá. Tem um tio meu italiano que mora na Alemanha também, que eu preciso visitá-lo também. E, claro, tem um amigo meu que é um ótimo tenor, que mora lá, é argentino, mas mora Como na que Itália. ele chama? Francisco Brito. E ele, um dos meus melhores amigos também, moramos juntos, né, na época de estudo, tudo lá na Europa, e tem uma carreira maravilhosa lá. E aí a gente vai fazer um concerto, né, que ele vai organizar um concerto, mas vai ser uma coisa mais informal, isso, não vai ser... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso é como curiosidade. Qual foi o palco que você se apresentou, que deu aquele friozinho na barriga, que você falou, eu não sei se eu estou preparado para isso? Qual foi? Teve mais de um, mas Aquele a show. Ópera de Viena, por exemplo, eu fiz 2 audições na Ópera de Viena, que é um dos teatros mais importantes do mundo, talvez o terceiro, quarto em importância. E eu quase entrei na ensemble, bem novo. Eu fiz um teste, o primeiro teste meu eu passei, foi maravilhoso, cantar ali foi incrível. E o segundo, eu fui bem, mas não tão bem quanto o primeiro. E eu já estava dentro do Teatro de Kassel, na Alemanha, eu já era contratado solista. Então esse foi um lugar que eu fiquei muito, ainda mais sabendo que eu tinha a chance de entrar para o corpo do teatro mesmo, fixo. E um outro lugar, vários outros lugares que eu cantei na Itália, como na área de Bolonha, que fiz muitas apresentações lá, no Teatro de Bari, Modena, que é a casa do Pavarotti, teatro que ele debutou. Na Alemanha, vários também, cantei em Hamburgo, que eu fiquei 2 anos lá, que é o terceiro maior teatro da Alemanha. E também cantei na Irlanda, cantei na Bulgária, no Líbano também, no México, em vários lugares. Mas assim, um que mexeu muito comigo foi na Alemanha, num parque que eu fiz ao aberto. Então, geralmente os teatros têm 1.000 lugares, 2.000, fica nessa faixa, né? Agora o teatro, no parque que eu cantei, em Kassel, perto de Frankfurt, na Alemanha, era enorme, aqueles parques assim que tem na Alemanha, e aí foram 30.000 pessoas assistir. Foi demais. Aí para mim foi, porque aí eu me senti desde Você quando eu vi acha os que 3 foi o seu tenores. maior público? Foi, com certeza. E você cantou sozinho? Cantei com orquestra, sim. Eu fui um dos solistas, né? Teve outros cantores, mas eu fui um dos que cantei 3 músicas, né? Então foi uma coisa, ver aquele mundaréu de gente que não acaba. E aí eu lembrei, principalmente por conta a gente tem essas coisas da infância, né? Que a gente tenta às vezes voltar eu tento às vezes voltar para aquele Paulo sonhador, porque a gente às vezes vai perdendo com a idade, é normal, né? Imagina, a gente nunca pode deixar de sonhar, exatamente. Paulo. Não, mas... O sonho, ele realiza, ele faz com que aquela criança interior, ela comece a ter mais sonhos e realizar mais projetos. Porque nós somos assim. Nós, empresários, nós somos assim. Nós, seres humanos, nós somos assim. E quando falo de empresário... O que você investe? Você gosta de investir o seu dinheiro em quê? Fora a música? Você é um cara que se preocupa daqui 50 anos como que você vai estar? Fala um pouquinho do Paulo, assim, investidor, se você tem essa preocupação ou não tem. Olha, não vou mentir que eu quase nunca me importei com... Agora que eu estou mais pensando bastante nisso, porque eu sempre fui um cara... muito assim, meio que, como falam, um artista nesse sentido mesmo, cabeça de artista mesmo. Eu já perdi muita coisa, inclusive por conta de empresário também, por não ter lido bem, por não ter sido esperto com isso, principalmente mais jovem. Também
aproveitei muito quando morava na Europa, muita questão do realmente viajar, de se jogar, de conhecer os lugares, restaurantes, assim, não me arrependo, né? Poderia hoje até na Europa mesmo ter investido, não, eu pensava só na minha voz, só em cantar e o resto em aproveitar quando eu estava nas horas vagas e conhecer e viajar, e aproveitar. Então eu realmente nunca fui um cara visionário, diferente da minha família, por exemplo, que é inteira muito empresária. Totalmente. Só eu que sou assim, o cara que saiu fora nesse sentido. Então agora eu tenho um pouco mais de cabeça nesse sentido e, né, até por conta da idade, tudo, não tenho uma família ainda. Então, mas vai ter, Deus vai preparar, fica tranquilo. Vai que você vai encontrar a sua esposa ali na Europa, ali na Itália, em Borgonha, onde mais que você falou, na Alemanha, o Brasil. Sim, claro. Mas você agora não eu tô sabe. mais, é verdade. Mas agora eu tô mais assim com meu irmão, como ele mexe mais no ramo imobiliário, né, meu irmão, meu pai. Então eles estão pegando um pouco no seu pé. Eu tive que pedir ajuda aos universitários, assim. Mas então, assim mesmo. Então eu comecei agora até a construir, né? Mas para mim é tudo muito novo ainda. Então eu não. Você está engatinhando no completamente. ramo do empreendedorismo. Sim. E está tudo bem. Você tem pessoas que te ajudam, você tem pessoas que te apoiam. O seu empresário é a sua família. Como que é esse lado empresarial seu? Não. Eu hoje em dia não tenho mais um empresário. Dos meus shows, tudo o que não é bom, assim, porque eu preferia ter alguém para intermediar isso. Eu que falo diretamente com as pessoas para fechar meus próprios shows, eventos, né? Então, por um lado, isso não é bom, porque às vezes até tem muita gente também que você conhece, às vezes, né? Então, e a pessoa, é normal, né? É um negócio, né? Né? Você te conhece há muitos anos, então, às vezes até querem se aproveitar, por um lado, às vezes nem é por maldade, mas... Né? Então, assim, é difícil essa parte, mas eu tenho só o produtor do grupo nosso, que aí, no caso, ele seria um empresário, mas relacionado ao grupo, né? Que eu não tenho um contrato, como é que fala, exclusivo. Sim. Então, as minhas outras coisas, eu mesmo que negocio. Então, assim, não, por enquanto, na Itália eu tinha um meu empresário, que aí era tudo, as óperas que eu cantava, ia cantar na Irlanda, era tudo, por exemplo, por apresentação... hospedagem, alimentação, era tudo, né, discutido por ele, né, e ele tinha a porcentagem dele, claro. Então, agora, eu também estou nesse outro... Eu fiz até um show em Bragança Paulista que eu fui o produtor, né, nunca tinha sido um produtor. O próximo pode me convidar que eu vou. Eu vou então, até cobrir pelo jornal, por aqui, pelo Nagem Talk. E, olha, você pode contar comigo para... tudo. O nosso tempo está estourado, porque o nosso queridíssimo diretor já estourou, e ele está falando, Tatiana, mas o papo está tão bom, e eu te desejo tudo de bom. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Como que encontra e contrata o Paulo? Então, acho que pelas redes sociais é mais fácil, né? Pelo Instagram, eu sou muito ativo no sentido também de postar coisas de eventos, eu falo sempre sobre os eventos, eu falo sempre minha agenda, né, porque eu estou, graças a Deus, com muitos shows, então eu coloco sempre lá, então é @, não sei se eu posso falar já. Claro. É @Paulo Paulilo, né, o Paulilo com PAOLILLO, né, e no YouTube tem também muitos vídeos, também Paulo Paulilo vai achar no YouTube também, e aí também pelo WhatsApp, né, as pessoas conseguem... Se eu puder deixar também... Claro, fique à vontade. 11, né? 95596-6342. Aí são mais... No Facebook também tem, mas assim... O Instagram e também nós vamos também estar falando. O pessoal que precisar, que quiser, pode entrar em contato aqui com a produção, que eu também vou deixar. Foi uma honra, amei ter você aqui. Por mim, eu ficava assim mais 5 horas conversando com você. Você quer que eu dê uma palhinha final só para terminar? Eu preciso que você dê uma palhinha final para terminar. Vou lá, estou meio cansado, mas eu vou tentar o meu melhor, tá? Você falou qual que pedem mais, né? Tem muitas conhecidas, mas minha mãe, ela não pode nem... Se ela ver, ela vai falar, ai meu Deus, ele vai cantar isso de novo. Ela não aguenta mais o Sole Mio, mas é que as pessoas pedem muito o Sole Mio. Não sei se você conhece, mas é uma canção napolitana italiana que todo mundo, o Sole Mio, né? Então, eu vou fazer ela porque eu acho que
como Volare, você viu Ó, que... antes, eu tinha esquecido a produção, nós da Imprimi... muito obrigado, viu, Tati? Obrigado o pessoal mesmo da Imprimi Já Muito obrigado. te deu com todo carinho. Obrigado. Eu também, a Nagentalk, todo o pessoal da produção, um Feliz Natal. Feliz e Natal. olha, esse chocolate também tem aí, tá bom? Tá ótimo. Eu amo doce, obrigado, viu? Esse chocolate tem uma pegada muito especial, porque é feito pelo Amor em Cacau, uma empresa aqui de Atibaia. E eles resgatam pessoas com situações de rua para trabalhar dentro dessa fábrica. E eu acho que é importante a gente estar ressaltando isso, né? A importância de você valorizar as pessoas que fazem um trabalho bacana. Você, por acaso, para a gente terminar, você tem algum trabalho voluntário que você pensa em fazer, o que você está fazendo, alguma instituição que você possa estar ajudando? Então, eu cantei, inclusive... Você também? Obrigado. Que legal. Eu cantei várias vezes para a Associação Bragantina de Combate ao Câncer, a BCC. Né? A Rita Vale, a presidente, ela é amiga pessoal minha, da minha família, e eu fui até num evento, pouco tempo, cantei lá para ela, num evento de atletas, com vários atletas, inclusive, da região Bragantina, e de Olimpíada, inclusive, que moram lá, e foi um grande evento, eu fiz uma participação, e já fiz alguns eventos para ela também. Eu, particularmente, isso é uma coisa que também é bom você falar, porque às vezes a gente esquece, né? E eu quero muito poder cantar também em casas de repouso, porque a minha música é para todos, né? A música é universal, mas meu público, 80% geralmente, são mais pessoas idosas, 60 a mais, né? Então, eu acho que é uma coisa que também, nesse próximo ano, eu gostaria muito de poder fazer. E eu quero que você volte aqui para divulgar, porque a casa vai estar aberta. Pode me ligar, pode me falar, me chamar. Eu vou estar divulgando você no jornal, eu vou estar divulgando você aqui nas nossas redes sociais, porque todo mundo trabalhando em conjunto, e isso consegue se expandir de uma forma maravilhosa, não é verdade? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que você possa sempre, né, continuar com o programa, com todo o trabalho que você tem, e trazer mais pessoas, né, que possam contar as histórias aqui de Atibaia mesmo, né? É isso aí. Isso é muito legal pela ajuda. Olha, gente, foi uma entrevista muito legal. Paulo Paulilo, ele é um cantor de ópera, ele é da região Bragantina, nascido em São Paulo, mas ele está há mais de 30 anos aqui em Atibaia. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, eu só tenho que te agradecer. Um Feliz Natal, um 2026 maravilhoso para você, para toda a sua família. Depois você me fala da sua agenda, quando vai começar, né, os novos shows? Os novos shows. Quando que tem alguma previsão de data, alguma coisa? Ainda não está agendado, porque janeiro, geralmente, para o grupo, é férias. Porque o nosso tipo de música, janeiro, o pessoal está em verão, vai viajar para a praia, não combina muito. Então, geralmente, é mais ou um pouco antes do carnaval, ou depois, que aí começa com tudo. Né? Então, janeiro é um mês que realmente está parado, assim, e eu, como eu falei, vou viajar, então eu também não vou estar, né? Mas a partir de fevereiro, com certeza, vou te passando as datas quando e a gente vai divulgando aqui. Vamos terminar com o nosso tenor cantando? Olha para lá, ou tanto faz? Olha para onde, diretor? Olha para cá. Lá. Cá, vamos lá. Tá. Vou cantar um soleminho, um pedacinho, então? Vamos lá. Che bella cosa, na giornate sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata e sole, morato sole, più bella in me, oh sole mio, stai fronte a te, oh sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Uau! Gente
Gente do céu, que emocionante! Esse foi o nosso programa de Natal. Um beijo grande e... Gente, eu estou super emocionada. Deus abençoe a todos. Nós ultrapassamos todos os limites. E obrigado, Paulo, Paulilo. Deixa o seu contato novamente e um Feliz Natal. Feliz Natal, mais uma vez, muito obrigado, Tati, né? Também um podcast na Enage, né? Toque. E queria desejar um Feliz Natal a todos também. E as minhas redes sociais, como falei antes, é @paulopaulilo, com 2 L's no Paulilo, né, o Facebook também. No YouTube também vão encontrar com o mesmo nome em vídeos, Paulo Paulilo. E o WhatsApp para contato, né, é 11 95596 6342. É isso aí. E o Nagem Talk volta a semana que vem. Tchau!